Abra a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo de número 6. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo de número 6. Você que está sem sua Bíblia, não se preocupe, a gente vai te colocar aqui na projeção, você também vai conseguir acompanhar tranquilamente essa mensagem nessa noite. E a mensagem dessa noite é: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aleluia. Diga comigo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Talvez você já tenha ouvido isso por muito tempo na igreja, mas você não entendeu o que significa o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. E nós, essa noite, debaixo dessa palavra, nós vamos exemplificar para você o que significa o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, para que você possa entender no contexto que Deus quer que nós façamos em relação a isso. Porque não basta nós sabermos que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que nós precisamos, irmãos, é colocar em prática aquilo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó quer fazer na nossa vida. E aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 6, o livro do Êxodo é o livro da saída. Então talvez você chegou aqui hoje procurando mesmo uma saída. Deus está dizendo para você: eu vou começar pelo livro da saída. E a primeira coisa que Ele vai dizer, e aqui é Deus falando com Moisés, Deus, em Êxodo capítulo 3, versículo 6, Ele vai dizer assim: e disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Havia uma presença tão forte, havia uma glória tão grande naquele momento, nesse momento em que Deus e Moisés estavam dialogando, que Moisés sequer, irmãos, teve a coragem de olhar para Deus. Mas uma coisa Deus diz, e Deus se apresenta para Moisés. Ele poderia muito bem chegar para Moisés e dizer assim: eu sou o Deus criador do céu e da terra. Ele poderia muito bem ter chegado para Moisés e dizer assim: eu sou o Deus de Noé. Ele poderia muito bem ter chegado e dito: eu sou o Deus de Adão e Eva. Mas não, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe por que Deus se apresenta como Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Porque Deus estava falando de gerações. E quando Deus fala de gerações, sabe quem estava incluído nessa geração? Eu e você. Amém, aleluia. Era Deus dizendo assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou um Deus geracional. Então, a partir desta geração virá uma próxima geração e uma futura geração que eu também vou continuar sendo o Deus dessa geração. Amém, aleluia. Mas quando nós temos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, nós precisamos entender o que significa tudo isso. Por que Ele é o Deus de Abraão? Porque o Deus de Abraão chama Abraão de um lugar improvável. O Deus de Abraão, eu não sei se você se lembra da palavra de domingo passado, mas a palavra de domingo passado falou a respeito de Abraão, falou de Moisés, falou de José, falou de Ana. E o Deus de Abraão, irmãos, é o Deus que diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para um lugar que eu te mostrarei. Então, quando Deus diz isso, era Deus dizendo para Abraão o seguinte: eu não quero que você fique dessa forma, eu não quero que você seja da mesma forma que os seus são. Irmãos, eu não sei você, mas irmãos, é só eu olhar para trás um pouquinho, é só eu olhar para trás um pouquinho sobre algumas pessoas da minha família, é só eu olhar um pouquinho para algumas pessoas, irmãos, que às vezes já até morreram na minha família. Irmãos, se eu vou contar para você, é lastimável algumas pessoas. Se eu vou contar para você, irmãos, viveram uma vida totalmente desregrada, serviram a outros deuses, não se entregaram ao Senhor. Alguns se entregaram para o Senhor e viveram uma vida de qualquer jeito, achando que a vida com Deus era viver do jeito deles e não do jeito de
quando a minha família chegou para Cristo, nós tínhamos muitos parentes crentes já. Irmãos, eu não me lembro de nenhum deles, nas nossas reuniões de família, nos nossos almoços de família, eles pararem para nós, que estávamos à beira da destruição familiar, chegarem para nós e dizer: deixa eu falar a respeito do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó para vocês. Vocês conseguem me ouvir 5 minutos para eu falar a respeito de Jesus, o Filho de Deus? Eu não me lembro. E a coisa se inverteu de tal forma, irmãos, que nós começamos a ser as pessoas que aconselharam esses crentes, que nós começamos a ser as pessoas que oravam por esses crentes, nós começamos a ser as pessoas, irmãos, que quando a situação ficava difícil, era o nosso telefone que tocava. Tinha alguém que já tinha vindo, irmãos, muito antes de nós. Então, quando Deus diz para mim e para você: eu tenho um negócio com você, eu tenho algo para cumprir na tua vida, da mesma forma como Ele fez com Abraão. O Deus de Abraão está dizendo para mim e para você: da mesma forma como eu fiz com Abraão, eu quero fazer de você, eu quero tirar você desse lugar de marasmo, eu quero tirar você desse lugar, irmão, de comodidade, eu quero tirar você desse lugar onde nada muda. E se você não sair desse lugar, eu sinto muito, daqui a pouco você vai estar muito parecido com os seus parentes que talvez já se foram, ou talvez que não mudaram de vida. Eu lembro quando os meus pais decidiram: irmão, nós viemos do interior, nós viemos de Bandeirantes. Poderá vir alguma coisa boa de Bandeirantes? Pode. Nós viemos de lá. Poderá vir algo bom de Corguinho? Pode, né? Pode ou não pode? Pode. Aleluia. O pastor Jusmais já estava pregando lá no Flores e falou assim: irmão, poderá ouvir algo bom de Taboca, irmão. Se você conhece Taboca, a irmã levantou e falou: conheço, pastor, estou de lá. Ele falou: pois é, irmão, é da senhora mesmo que eu estou falando. Pregador que em cada um tem um irmão. E eu me lembro, irmãos, com todas as letras do meu pai contada, meu pai contar para nós. Quando nós decidimos pegar vocês 3 irmãos, eu, meu irmão e minha irmã, nós éramos crianças. Meu pai e minha mãe recém-formados, irmãos. Recém-formados no magistério, eram professores. E eles decidiram sair de Bandeirantes para vir para a capital. Quem vê assim, a gente estava lá no Acre, a gente estava aqui 70 quilômetros. E olha para você ver, irmão, até hoje não é assim. Até hoje, quando se fala de Campo Grande lá, você chega: hoje saía de Campo Grande. Ah, Campo Grande. Campo Grande, irmão, uma cidade comum. Mas não, para quem está no interior, irmãos, para quem tem a mente, irmãos, diminuída, ele vai sempre olhar o outro lado como o mais verde da história. E aí, quando meu pai e minha mãe tomaram essa decisão, irmão, de sair de Bandeirantes, pegar os 3 filhos pequenos e vir para a capital, irmãos, tomaram uma chuva de porrada. 2 irresponsáveis. Vão fazer o que na capital? Vão fazer o que, irmão? A gente volta lá. As mesmas casas que a gente morava, que a gente conhecia das pessoas lá, elas estão lá caindo aos pedaços. E as pessoas estão lá, irmão. Do mesmo jeito, não mudaram. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: a mudança está em você. Amém, aleluia. A mudança não está no outro. A mudança não está em quem fala de você. A mudança está em você. A mudança não está no que pensam a teu respeito. A mudança está em você. A mudança não está, irmãos, nos teus problemas, nas suas adversidades. A mudança está naquele a quem você serve, que pode mudar a adversidade. Então o Deus de Abraão nada mais é que um Deus que pega Abraão de uma situação, irmão, fala: se eu deixar esse cara aí, ele vai ser só mais um pagão. Ele vai ser só mais um que não vai dar em nada. E aí Deus vai dizer para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para um lugar que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Irmão, eu não sei se você entende. Irmãos, esses dias, irmãos, eu fiz uma retrospectiva da minha vida. Eu não sei se você faz isso, mas eu fiz uma retrospectiva da minha vida ministerial. E eu me lembro, irmãos, que eu já preguei com a cadeira vazia. E eu me lembro, irmãos, que eu já toquei
para a igreja sem ter ninguém na igreja. Mas eu me lembro também, irmãos, de às vezes tocar para uma pessoa na igreja. Um único visitante, uma única pessoa. E nisso aí, irmãos, início do nosso ministério, irmãos, quando nós saímos, nós ficamos 7 anos na varanda. Depois que a gente sai da varanda, a gente abre a igreja no Guarandi. Lá no bairro onde meus pais moram, tem casa até hoje. E eu fui para lá, peguei meu violão e fui para lá desbravar a igreja do Guarandi. Quando nós tínhamos um grupo de louvor já na igreja do Guarandi, meu pai decidiu abrir a igreja do Residencial Flores. Meu pai chegou para mim e falou assim: você podia pegar o violão lá no Flores? Puxa, mas agora tem uma equipe aqui no Guarandi para tocar. Ele falou: pois é, mas eu quero você lá no Flores. E eu peguei meu violão e fui lá desbravar o Residencial Flores. E chegou um dia lá no Residencial Flores que também tinha uma equipe de louvor. E aí meu pai foi e falou: agora eu quero abrir uma igreja lá no Tijuca. Meu pai olhou para mim e falou assim: você podia pegar seu violão e ir lá no Tijuca. E lá foi eu no Tijuca. Irmão, começo de obra. Começa às 7h30 o horário do culto, irmão, e você não tem ninguém. O que você faz? Não vou esperar alguém entrar, não. Começava a orar, daqui a pouco já dava os primeiros acordes. Eu disse: quantas vezes eu cantei? Quantas vezes, irmãos? Eu preguei com as cadeiras vazias. Tem gente que não está disposto, irmão, a fazer isso. Tem gente que se ela não tiver um tapinha nas costas, irmãos, ela não quer fazer. Tem gente que se não tiver o reconhecimento humano, ela não quer fazer. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você assim: olha, eu não te dou garantia nenhuma. A única coisa que eu quero é que você me obedeça. Eu quero que você vá. Eu não quero que você olhe para trás. A única coisa que eu estou dizendo para você é: eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou fazer algo extraordinário na tua vida. Mas tem uma coisa, não vem com essa que eu tenho que te dar garantia, porque eu não te dou. Aleluia. E a primeira coisa que Deus tirou de Abraão foi a comodidade. Sai da tua terra, da tua parentela, porque se você está perto do parente, acabou o arroz, você bate lá e fala: quer um copo de arroz? E cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Porque o dia que você acertar esse parente, ele vai virar para você: te alimentei. Você bateu na minha porta, nem pedir arroz já. Quem você pensa que é? É por isso que a Bíblia diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Porque se Deus te der, nunca vai jogar na tua cara quem te deu. Amém, aleluia. Sempre que ele te der, ele vai dizer: você é merecedor, meu filho, toma aqui. Por isso que Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Porque na casa do papai é fácil, irmão. Eu, enquanto estava na casa do meu pai, irmãos, eu não me incomodava com a conta de luz. Eu, quando estava na casa do meu pai, eu me incomodava com a conta de água. Eu, quando estava na casa do meu pai, eu não me incomodava com a conta de internet. Eu, quando estava na casa do meu pai, eu não me incomodava com quanto que dava o valor da compra do mês. Por quê? Porque eu estou na casa do pai. E o pai não mede esforços, a mãe não mede esforços para fazer aquilo que o filho merece. Que o filho tenha do melhor. O pai não mede esforços. Só que quando você vai para a sua casa, quando você sai da casa do teu pai, você descobre que a sua luz pode vir R$400. Você descobre que se você ligar o ar-condicionado vários dias, ela pode vir 500. E se você ficar meia hora, 40 minutos no chuveiro quente todo dia, ela pode vir 600, meu Deus do céu. Eu descobri que se você... Irmão, é um negócio de lavar a varanda, Jesus do céu. E haja água, irmão. E haja água. Espírito de limpeza, glória a Deus. Melhor que o espírito de sujeira. Amém. E aí, irmãos, eu descobri que a água vem 150, ela pode vir 200, ela pode vir 350, e ela pode vir 900 se tiver vazamento. Eita. E aí eu descobri, irmão, que eu era responsável sobre isso agora. Então era Deus dizendo para Abraão assim: Abraão, se você não sair da casa do teu pai, você não vai aprender a ser responsável. Então Deus está dizendo para mim e para você: para de ficar debaixo da asa de alguém até agora. Eu quero ter relacionamento com você. Eu sou um Deus geracional e relacional. Amém, aleluia. Eu não sou um Deus distanciado. Eu sou um Deus relacional. Eu quero conversar com você, ter vida no dia a dia com você, e eu quero ter intimidade com você. Amém, aleluia.
Mas não vem com esse negócio de querer garantir quando é que eu vou abrir a porta, quando é que eu vou te dar o ganho na causa da justiça, quando é que eu vou te prosperar, isso aqui. Não, não vou te dar garantia não, porque eu quero obediência. Então o Deus de Abraão, irmãos, é esse Deus. O Deus que chama, dá uma promessa, mas não dá garantia. Mas ele pede obediência. Só que tem uma coisa, ele já liberou a palavra. E a palavra que ele liberou sobre Abraão foi: e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Você acha mesmo que o Deus que liberou uma palavra de transformação na vida de Abraão ia deixar ele perecer no meio do caminho? Sim ou não? Não. Então por que às vezes você não acredita? Por que às vezes chega na tua hora de colocar o cajado no mar, você não coloca? Por que às vezes chega a tua hora de colocar a mão sobre o enfermo e pedir para que o Senhor o cure, você não faz isso? Por que às vezes, quando o Senhor até fala com você, para que você tome decisões em relação à tua vida, teu chamado, teu ministério, você não age, você não coloca a mão no arado, você só fica olhando para trás? Cuidado que uma hora Deus pode pedir teu Isaac. Cuidado que uma hora Deus vai dizer para você: eu te tirei do lugar de onde eu tirei, eu lavei você, eu remi você, eu estou abençoando você, eu tirei você do lamaçal do pecado e trouxe você para a maravilhosa luz, e eu não quero que você só permaneça embobadinho desse jeito. Eu quero que você faça alguma coisa. Quem é o Deus de Isaac? O Deus de Isaac é o Deus que cumpre a promessa. Isaac é o cumprimento da promessa. Como é o cumprimento da promessa? O que Deus falou para Abraão? Deus primeiro encontra Abraão, quando Abraão faz uma oração para ele, e diz assim: Senhor, até os meus empregados têm para quem deixar os seus bens, eu não tenho ninguém. Deus diz para ele: não, Abraão, fica tranquilo, você vai ter um filho. O tempo determinado você vai ter um filho. Sabe o que Abraão faz? Primeiro que Sara, eu vou ter um filho mais de 90. Aí o senhor está brincando comigo, né? Mas quem que liberou a palavra? Foi o homem ou foi Deus? Deus. E eu te pergunto, quem liberou a palavra sobre você? Foi o homem ou foi Deus? Então Deus está dizendo para mim e para você: teu Isaac vai chegar, fica tranquilo. Estou preparando o teu Isaac, no tempo determinado pelo Senhor, o teu Isaac vai chegar. Mas o que acontece, irmãos? Com Abraão e Sara até Isaac chegar, eles têm que fazer o quê? Confiar. Eles têm que acreditar. E aí o anjo do Senhor visita eles de novo, e aí Abraão já faz diferente. Abraão: peraí, vocês chegaram aqui em casa? Peraí, deixa eu preparar um guisado aqui para vocês, deixa eu preparar alguma coisa para vocês se deliciarem, para vocês comerem. Irmãos, como é que é a presença de Deus lá na sua casa? Como é que você recebe ela? Se a presença de Deus chegar na sua casa, como é que você está? Eu não aguento esses cachorros, eu não aguento mais juntar bosta de gado, eu não aguento mais esse vizinho, e quando eu lavo as minhas roupas brancas, ele põe fogo no mar aqui do lado. E quando você chega lá na sua casa, quando ele chega lá na tua casa, você está lá: vitorioso és, na tempestade está o seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. E assim sucessivamente. Mas tem hora que Deus chega e nós não estamos preparados para Ele entregar aquilo que Ele tinha que entregar. Então Deus está dizendo para mim e para você: o dia que o anjo do Senhor chegou na tenda para falar com Sara e para falar com Abraão agora, sabe o que aconteceu? Agora foi a vez de Sara. Mas aí quando Sara riu, o anjo virou para ela e falou: por que você está chorando? Pode abrir a porta, por que você está rindo? Ela: não estou rindo não. Não estou rindo não. O anjo apertou ela e falou: você está rindo sim. Não vem com conversa quieta que você está rindo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Por que você duvida do teu Isaac tem hora? Aí você ainda vai falar: meu
pastor, eu não duvido o meu Isaac. O anjo vai virar para você e falar: você duvida sim. Porque tem dia que você quer entregar os pontos. Tem dia que você quer parar. Tem dia que você está achando que Deus está demorando. Tem dia que você está achando que Deus está trabalhando na vida de todo mundo, menos na sua. Ai, pastor, a fulana já 2 domingos seguidos, pastor, que ela testemunhou. O irmão faz 3 domingos seguidos que ele testemunhou. Irmão, celebra o Isaac do outro até chegar ao seu. Amém. Aleluia. Aprende a celebrar o Isaac do outro até chegar ao seu. Mas não, nós estamos vivendo um tempo blusão 9. Eu aqui em casa de 1975. Isso aqui foi da minha bisavó, que foi no casamento da minha avó, que deu para mim de presente. Ai, que linda! Deixando as coisas que para trás ficam e olhando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Amém. Aleluia. Teve uma época aqui na igreja, irmãos, que eu pregava muito de terno. Hoje a Ana Conda falou para mim, ontem eu fui pregar numa igreja, fui de terno, fui de gravata. Ela falou para mim: João, você não vai ter gravata lá dentro? Eu falei: não, porque lá na nossa igreja a gente entendeu que não é isso aqui, irmão. Irmão, estou cansado de ver gente aí alinhados, os pés à cabeça, mas como diz a palavra de Deus, o interior é como um sepulcro caiado. Já morreu faz tempo. Mas de vez em quando, irmãos, quando me dá na telha, eu venho alinhado. Mas isso muda alguma coisa? Não muda. Porque o que precisa mudar é aqui, irmão, é aqui dentro. Eu preciso estar bem aqui dentro. Não adianta nada eu colocar uma roupa alinhadinha, mas aqui dentro eu estou todo desconcertado, irmãos. Precisando de reforma, precisando de ser reconstruído. Não adianta nada. Então Deus está falando para mim e para você nessa noite. O Deus de Isaac ainda opera. O Deus de Isaac ainda age. O Deus de Isaac ainda faz. Então esteja preparado a hora de chegar o teu Isaac. Irmãos, eu fui entender, eu fui estudar por que Abraão riu, que Sara riu. E talvez, irmãos, você olhe e fale: não, pastor, por isso que o nome de Isaac é riso, é alegria. Porque Abraão riu primeiro, Sara riu depois. Você está certo, teologicamente você está certo. Mas sabe o que Deus me disse? Sabe qual foi a revelação que eu recebi? É Deus dizendo assim: vai chegar uma hora que teu Isaac vai estar na tua mão e você vai rir de alegria. Então por isso que eu já estou dando o nome dele de riso, de alegria, porque a hora que chegar na tua mão vai ser para celebrar mesmo, vai ser para glorificar mesmo, vai ser para bendizer o nome do Senhor. Então não deixe de estar preparado para o teu Isaac. Não deixe de estar preparado, não. Ah, pastor, quando vai ser? Não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser durante essa semana, pode ser durante esse segundo semestre. Mas esteja preparado, porque o teu Isaac vai chegar. Amém. Eu creio, eu recebo no negócio. E quando você olha, irmãos, para a vida de Abraão, Isaac e Jacó, a vida de Isaac é a mais branda de todas elas. Sabe por quê? Porque ele é o cumprimento da promessa. Então, quando há o cumprimento da promessa, você entra no cumprimento da palavra de Deus. A vida de Isaac, comparada a Jacó e comparada a Abraão, irmãos, foi teoricamente tranquila. Porque ele é o cumprimento da promessa. Então, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: vai chegar o teu momento, vai chegar a tua hora. Talvez você possa, até nesse momento, está fazendo como Sara. Eu imagino Sara fazendo assim, o anjo dizendo assim: Abraão, não tem determinado pelo Senhor, tu vai abraçar um filho. Ela do outro lado da tenda faz assim: ai, eu estou com 90 anos, doidão. Estou com 90 anos, maluco. Quem que é esse aí que está falando? Mas, irmãos, a palavra veio do céu. Amém. Aleluia. A palavra, irmão, não foi gerada na terra, a palavra foi gerada no céu. O propósito foi gerado no céu. E se ele foi gerado no céu, irmão, vai acontecer. Amém. Eu creio. Mas não fique esperando você ter 90 anos não para acontecer. Não fique esperando você passar dos 90 não para acontecer. Porque esse monte de pizza, um monte de cheeseburger, um monte de coca que a gente está tomando, não, nós não, você. Eu não tomo mais coca. Será que a gente chega nos 90? Minha avó morreu com 99 anos. Sabe como é que era a vida da minha avó? 8 horas da noite ela já estava raspando o chinelinho para
cama. 4 horas da manhã ela estava de pé. Sabe fazendo o quê? Devocional. Lendo a Bíblia e revisando o que foi pregado no culto da noite anterior. A minha avó não conseguia acompanhar e ela não estava tudo, irmãos, com lápis de cor na Bíblia dela. Várias vezes, irmãos, eu cheguei do trabalho, quando eu ainda era solteiro. Segunda-feira, chegava do trabalho, de madrugada eu trabalhava, chegava lá, minha avó estava com os lápis de cor dela. Chimarrão pronto. Minha avó não mais falava, eu falei, vamos, está fazendo o que, avó? Estou lendo a palavra de ontem, a pregação de ontem. Como é que nós estamos? Depois que ela fazia o devocional, depois que ela tomava o chimarrão dela, sabe o que ela ia fazer? Fazer o arroz, o feijão, o frito. Não ia comer bobagem, não. Ela ia comer comida. Vivia bem. Morreu com 99 anos. Servindo ao Senhor. Aleluia. Então Deus está dizendo para mim e para você: o Isaac já foi liberado para você. O teu Isaac já está sendo gerado. E é você quem vai decidir quando é que esse Isaac vai chegar na tua mão. Quando é que esse Isaac vai concluir o cumprimento da promessa na sua vida. E como Deus é um Deus geracional, irmãos, nós temos uma responsabilidade de preparar essa próxima geração. Irmãos, a responsabilidade de preparar minha filha para servir ao Senhor não é da escola adventista que ela estudou. É minha, é da Ana Paula. Hoje mesmo eu cheguei lá em casa, sentando na mesa para comer. Cheguei lá em casa mais de meio-dia, começamos a conversar, de repente ela falou: já conversei com essa aí hoje. Falei, glória a Deus, aleluia. Falei, é assim mesmo. Como é que serve os seus filhos? Ele já paga as contas dele tudo, né? Já paga a internet, já paga a comida, já paga o calçado, já paga a roupa. Está querendo pagar de gatão lá? Põe para bater massa. Põe para lavar roupa. Ensina ele a passar. Se você quiser, eu mando ele lá para Campinas, para a escola da Dona Júlia. Minha mãe toda vez assiste a pregação, só vejo ela falando, glória a Deus. E ela vai assistir hoje de novo. Eu peço, se você quiser, eu peço uma vaga lá na escola da Dona Júlia. Irmãos, a Kézia era pequenininha. Um dia nós deixamos a Kézia e passar as férias lá em Campinas. A Kézia voltou lento lá de Campinas. Minha mãe sentou com ela, irmãos, e começou a falar com ela, a ensinar como é que juntava as letras, como é que fazia isso, fazia aquilo. Quando a Kézia volta lá de Campinas, ela estava alfabetizada, num período de férias. Irmão, quando eu casei com a Ana Paula, você ia lavar, passar, cozinhar e fazer sobremesa. Pacote completo. Agora tem uma galerinha aí, irmão, dos nossos filhos. Ai não, eu só estudo. Tira nota baixa, então não está estudando nada. Ai não, eu vou trabalhar depois de 18. Negativo. Você tem que aprender a lavar roupa. Você tem que aprender a limpar a casa. Você tem que aprender. Ô Senhor. Não, vamos parar. Não é falar Deus não, irmão. É você que tem que cuidar. Eita, pai. É você que tem que cuidar. É você que tem que chegar e falar assim: e esse jacaré aqui, pregado nesse banheiro? Foi você que fez esse serviço aqui, que não é você que vai pegar esse escovinho e vai esfregar, você não tem pregado aqui. Está pensando o quê? E esse chulé nesses seus tênis? Vai no tanque, vai lavar. Vai deixar uma semana no sol para sair essa catinha? É você, pai, quem faz isso. Não é o seu filho, não é o parente que faz. Somos nós. Lá em casa somos nós que falamos, arruma teu quarto. Lá em casa somos nós que falamos, passa uma vassoura na casa. Lá em casa somos nós que falamos, hoje você vai lavar o seu banheiro. Lá em casa somos nós. Irmãos, eu fiz isso desde quando eu era criança, estou aqui vivo. Gordo, para dizer para você que vale a pena. Amém. Amém, Jesus. Verdade, Senhor.
Porque essa geração, irmão, tecnológica, ela precisa entrar na realidade. Essa geração tecnológica precisa cair na real. Irmão, sinto muito te dizer, ontem eu estava ouvindo a ministração de um pastor, e o pastor que faz um trabalho nos presídios. Sabe o que esse pastor disse na ministração? Ele disse assim: pastor, 90% dos presos que eu visito são filhos de pastores, são filhos de cristãos, são filhos de homens e mulheres de igreja evangélica. Por quê? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Irmão, a Bíblia não falha. Se você ensinar essa criança no caminho que ela deve andar, ela vai crescer com temor e tremor e ela não se desviará dele. Agora, não queira você ensinar a tua criança no caminho que ela deve andar e quando ela olhar para você, você está fazendo tudo errado. Sabe aquela história? Um pai que fuma que não quer que os filhos fumem. Isso é prejudicar a saúde. Cuidado que vocês morrem de sair. O cara fuma 3 carteiras de cigarro por dia e não quer que os filhos fumem. Sabe como que eu não disse? Hipocrisia. Então, irmãos, Deus está dizendo para mim e para você: tem um Isaac vindo na tua direção. Tem um Isaac que vai bater na tua porta e vai dizer: sei, eu sou a resposta da sua oração. Ei, sou eu, aquilo que você pediu talvez em lágrimas. Ei, sou eu que vim trazer para você a boa notícia daquilo que você estava esperando nos seus momentos de aflição, de angústia, de choro, de lágrimas. Eu cheguei. Amém, aleluia. Mas Deus é um Deus geracional. E aí, irmãos, nasce Esaú e Jacó. Esaú nasce primeiro e Jacó já nasce agarrado no tornozelo do irmão. Já vinha uma raiz ali, irmãos, que não seria uma raiz muito boa. E por que eu estou falando isso para você de ser geracional? Porque se você não cuidar da tua geração, a tua geração pode ser de Abraão, de Isaac, mas pode se tornar um Jacó. Pastor, mas ser Jacó não é bênção, irmãos? Depende da sua perspectiva. Porque Jacó, nós vamos ver aqui, eu vou te contar a história, e você vai ver que Jacó só é bênção depois que Deus muda o nome dele para Israel. Tanto que depois nós vamos começar a dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Jacó e de Israel. Porque quem é Jacó? Jacó é aquele que nasce, irmãos, praticamente ali preso no tornozelo de Esaú, porque ele queria sair na frente. Ele queria fazer do jeito dele. A vontade que ele tinha era de ser o primogênito. A primogenitura tinha que ser dele. Irmãos, e ele fez de tudo para que ele ganhasse a primogenitura. Ele fez de tudo. Ele não olhou para as consequências para que ele herdasse a primogenitura. Tanto que ele chega lá para a mãe dele. Fala para a mãe dele, ele e a mãe dele, irmãos. Olha assim, aqui eu quero abrir um parênteses bem grande para você. O que é que você está validando na vida da sua geração? O que você está validando na vida dos teus filhos? O que você está validando na vida dos teus netos? O que você está validando na vida dos teus bisnetos? O que você está validando na sua geração? Porque a mãe de Jacó, irmão, Esaú, combinou com ele de enganar o pai que já estava avançado de idade, que já não enxergava, que já não conseguia discernir quem era Jacó e quem era Esaú. Sabe o que ele fazia? Ele colocava a mão. Esaú era peludo, tinha um cheiro porque era trabalhador. Jacó não. Jacó tinha voz mansa, vinha com as suas túnicas, com as suas roupas se apresentar ao pai. E ele combina com a mãe dele, e a mãe dele combina com ele: vamos enganar seu pai, você toma a primogenitura, pega um prato de guisado, vai lá, leva para o seu pai, e ele vai liberar a bênção da primogenitura. E quando ele liberar a bênção da primogenitura, Esaú vai chegar depois e você já tomou a bênção. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite:
O Deus de Jacó é um Deus que chama você do jeito que você está, mas não permite que você permaneça do jeito que você chegou. Eita Deus, aleluia. E aí o que acontece? A mãe dele faz aquele prato preguiçoso, comigo. Preguiçoso, a mãe dele prepara o prato, não foi nem ele. E tem muito pai, muita mãe assim: ai meu filhinho, fiz seu prato para você jantar. Ele não tem perna, esse menino? Ele não tem braço? Ei, pastor, hoje está difícil, não, irmão. É para pegar mesmo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Mesmo Jesus. Aí peguei o seu copinho de coca, meu filho, meio copo que você queria, né? Aí o guri ainda vira e fala: não, eu queria cheio, vai lá pegar mais. Já como um cavalo, irmão, já faço cata-cavalo. Rapidinho. Sabe o que aconteceu comigo essa semana? Sábado, a Kézia rachou de rir de mim, irmão. Tá eu e a Kézia andando no ambiente público e de repente uma criança mimada no chão, esperneando, irmão, se jogando. E a mãe dela falou: não, vamos comigo. E a menina, irmão, a menina, eu acho que não devia ter uns 3, 4 anos. Sabe o que a menina fez? A menina ficou de pé e falou assim: vai sozinha você. Irmão, na minha frente, eu andando assim e eu olhando a menina. Eu falei para ela: what? E a mãe dela já estava atrás de mim. E ela falou: vai sozinha você. Eu falei: você vai ficar sozinha? Então vem comigo. Eu falei: sai correndo para lá. A mãe deu risada e falou: vai com ele, vai com ele. Você não é macho? Você não é marcha? Então enfrenta a situação sozinho. Uma hora que o cara apertou, correu para a mamãe. A hora que o cara aperta, é para a mamãe que corre, é para o papai que corre. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: sabe quem que vai sobrar no final de tudo? Não são os seus amigos de Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Eita Deus. No final de tudo, presta atenção no que eu vou dizer, no final de tudo, se você precisar de um teto, a casa do meu pai e da tua mãe vai estar lá. Eita Deus. No final de tudo, se você não tiver um prato de comida para comer, se você chegar lá na tua casa, na casa do teu pai, na casa da tua mãe, eles dividem um prato para você comer. Para você não honrar eles. Para você ainda encobertar as coisas dos seus filhos. O irmão, hoje é dito da gente aumentar o sarrafo. Porque se a gente não aumentar o sarrafo, o segundo semestre está começando essa semana. E nós estamos recebendo uma palavra de transformação hoje, para Deus dizer para mim e para você: ó, vai para esse segundo semestre transformado. Vai para esse segundo semestre diferente, não vai igual, vai diferente. E aí o que acontece? Jacó veste uma roupa de pelos para mentir para o pai que era Esaú. Chega com o prato e a mãe que encobertou a mentira, que encobertou aquilo que estava fazendo de errado, encobertando o filho. O pai vai dizer assim: mas parece que é Jacó, mas eu acho que é Esaú. E o pai recebe aquele prato de guisado e de repente libera a bênção da primogenitura. Quando ele libera a bênção da primogenitura, chega Esaú correndo. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei assim: não, eu já recebi a bênção da primogenitura. Aquilo que era seu agora é meu. Deus nos trouxe a igreja para dizer para mim e para você: muito cuidado, por você estar querendo aquilo que é do outro como seu. Eita Deus. Irmão, entende uma coisa: aquilo que é meu, aquilo que é seu, é seu. Amém, aleluia. E aí o que acontece? Sabe o que acontece? Esaú vira para Jacó e fala assim: vou te matar para você aprender, vou acabar com a sua vida, você não vai vir mais, eu mato você hoje. A mãe dele: corre meu filhinho, foge dele, porque senão ele vai te matar. Encobertou tudo. E aí sabe quem é Jacó?
Jacó vive uma vida de fuga. Jacó vive uma vida fugindo do seu irmão Esaú. E sabe o que nós estamos falando? Do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e Deus de Jacó. E aí chega um dado momento da fuga de Jacó, que Jacó tem cansaço, ele está cansado de tanto fugir, e ele pega uma pedra, e ele coloca na sua cabeça ali para dormir, para descansar no meio do nada. E de repente, ele no sonho tem uma visão de uma escada posta no céu. A visão de que os anjos subiam e desciam, era Deus dizendo para Jacó: Jacó, eu sou com você, Jacó. Mas Jacó entende uma coisa: você não vai conseguir vivenciar a plenitude daquilo que eu tenho para você se você não se consertar, Jacó. Jacó, eu continuo te abençoando, Irmão, se você pode ler a história de Jacó, Deus nunca deixou Jacó passar necessidade, mesmo ele fugindo de Esaú, mas ele foi enganado pelo seu sogro Labão. Queria uma filha, o sogro dele falou para ele: tá bom, tudo bem, você quer minha filha? Quero. 7 anos de trabalho para você casar com ela. 7 anos? Tá bom, trabalho. Aí vai lá, trabalha 7 anos. Aí quando vai ter a noite de novo, você sabe o que Labão faz? Coloca outra filha na frente. A filha vai para a tenda. No outro dia ele acorda, olha do lado, para ver se era o amor da vida dele, estava ali, aquela que ele queria casar com ela, era outra filha. Ele vira para Labão e fala: cara, você me enganou. Deus vira para ele e fala: você está enganando todo mundo até agora, que você está reclamando. Você enganou teu pai, você enganou teu irmão. Tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Não pense você, irmão, que você está semeando contente, que você vai receber paz. Não adianta, não é assim. Mas mesmo assim, irmãos, esse Jacó tem experiência com Deus. Uma escada posta no céu, os anjos subiam e desciam. Glória a Deus, aleluia. E aí a Bíblia diz que ele chama aquele lugar de Betel. Mas o que acontece, irmão? Nada mais. Ele continua sendo Jacó, que está fugindo do seu irmão. Continua sendo Jacó, que está sendo enganado pelo seu sogro e teve que trabalhar mais 7 anos para se casar com a mulher que ele queria mesmo. E agora ele pega a sua família e continua fugindo. Agora está fugindo do seu sogro e fugindo de Esaú. Deus nos trouxe hoje para dizer para mim e para você: até quando você vai fugir da sua transformação? Até quando você vai fugir de ser transformado? Até quando você vai fugir de pegar as coisas que precisam ser consertadas na sua vida e consertar de uma vez por todas para viver na plenitude do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel? Eita Deus. E aí o que acontece? Agora ele está fugindo de Labão e fugindo de Esaú. Até que chega um momento em que ele chega no Val de Jaboque. Ele chega no Val de Jaboque e ele toma uma atitude. Ele para no Val de Jaboque e diz assim: passem vocês pelo rio. Passa a família dele toda no rio e ele fica sozinho. E um anjo se apresenta para ele. E quando aquele anjo se apresenta para ele, ele fala: hoje eu serei transformado. Eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo. Eu não quero mais. Hoje eu quero transformação. Quando o anjo se apresenta, a Bíblia diz que ele agarra o anjo. Ele segura o anjo. E o anjo fica para ele: me larga, cara, me larga, eu não vou te largar não. Enquanto você não me abençoar, eu não vou te largar. Ele fala: me larga, cara, me larga, eu não vou te largar. Enquanto você não me abençoar, eu não vou te largar. Me abençoa. E aí ele diz assim para o anjo. O anjo diz para ele: como é que é teu nome? Jacó. E o seu? Você quer saber meu nome? Porque, irmãos, ainda que Jacó fosse um usurpador, fosse aquele que estivesse enganando, fosse aquele que estivesse fazendo algo errado na sua geração, ele sabia quem era o Deus de Abraão e ele sabia quem era o Deus de Isaac. E ele agarrou o anjo, e a Bíblia diz que ele ficou a noite toda ali pelejando com aquele anjo. E o anjo disse para ele: olha, cara, já está amanhecendo, você me larga. Você me larga. Já está amanhecendo, eu quero que você me larga.
Aí ele disse assim: eu só vou te largar se você me abençoar. A Bíblia diz que o anjo o toca na coxa e ele é ferido na coxa. E o anjo o abençoa e diz para ele: a partir de agora você não chama mais Jacó. A partir de agora você se chama Israel. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: existe o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que quer te chamar Israel. Mas irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Para que ele for chamado Israel, sabe o que significa Israel? Aquele que luta com Deus e prevalece e vence. Ele lutou com Deus, mas ele ficou marcado. E se você for estudar a respeito de Jacó, ele muito provavelmente ficou assim, ó. Ele ficou marcado. Então vamos perguntar: o que foi em sua perna? Você não era assim. Isso aqui foi o dia que eu fui transformado. Isso aqui foi o dia que eu lutei com Deus, que eu lutei com o anjo e prevaleci, ele me abençoou e eu fui transformado. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece naquele momento? Quando ele é transformado, ele olha para trás e vem chegando Esaú. Ele olha para trás e vem chegando aquele que tinha liberado uma sentença de morte para ele. E aí ele olha para o outro lado do Val de Jabó, para toda a tua família, e fala: pronto, agora ferrou. Ferrou porque a sentença de morte está feita. Mas ele já estava transformado. Mas ele já tinha recebido um novo nome. E a Bíblia diz que ele começa a mandar os mensageiros na frente, mandando presente para o irmão dele. O irmão dele pega os presentes: sai da minha frente, eu quero encontrar com Jacó. Sai, eu não quero presente, sai da minha frente, eu quero encontrar com Jacó. E ele vem chegando perto, ele vem chegando perto. Quando ele chega perto, Esaú vira para ele e fala assim: ô meu irmão, vamos nos perdoar, vamos consertar. Aí eu te pergunto: se ele não tivesse sido transformado, essa seria a história ou não? Então hoje Deus está dizendo para mim e para você: hoje você vai ter que fazer uma escolha de vida ou morte. Porque, irmão, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Certa vez eu ouvi um pastor dizer: o inimigo ele pode te buscar até Deus, ele pode investir em você até Deus, mas se você estiver em Deus, ele não pode com você. Então nessa noite nós precisamos tomar uma decisão de vida ou morte. Porque, irmão, não vai adiantar a gente chegar em dezembro e falar: ah, mas a minha vida está assim, a minha vida está assada. Você não passou pelo Val de Jabó. Você não aprendeu. Você permitiu com que a sentença de derrota te perseguisse ainda. Deus nos trouxe hoje para dizer para mim e para você: você pode encerrar esse ciclo hoje. Você pode encerrar esse ciclo para a tua casa, porque, irmãos, se Jacó não é transformado, naquela hora ia sobrar para todo mundo, para ele, para a mulher, para os filhos, para todo mundo que estava ali, para os seus empregados, para todo mundo. E essa responsabilidade está sobre mim, está sobre você nessa noite. Mas eu posso tomar a decisão por mim, não posso nem tomar a decisão pela Ana Paula. Eu posso tomar a decisão por mim. A Ana Paula precisa tomar a decisão por ela. E cada um de nós aqui precisa tomar a decisão por si mesmo. Quando Deus me deu essa mensagem, quando Deus me deu essa palavra, gritou alto dentro de mim: é indignação. É você olhar para você e falar: mas eu sou filho do Deus de Abraão, eu sou filho do Deus de Isaac, eu sou filho do Deus de Israel. Por que minha vida está desse jeito? Por que as situações são as mesmas? Por que as lutas são as mesmas? As batalhas são as mesmas? Porque você talvez passou por Abraão,
Você recebeu uma palavra. Talvez você já até está em Isaac. A palavra até já se cumpriu na sua vida. Talvez você está vendo, não, pastor, agora a minha família está vindo para a igreja, pastor, as coisas estão começando a caminhar, eu estou vendo Deus trabalhando, mas você ainda continua Jacó. E se Jacó não for transformado, irmão, o inimigo está vindo atrás para matar. A sentença de morte vindo junto, irmão, está atrás, para dar cabo da vida de Jacó. Mas Jacó tomou uma decisão de ser transformado. E quando ele decidiu ser transformado, toda a vida dele foi mudada. Amém, aleluia. Você entende isso? Amém. Você quer isso hoje? Amém. Está pronto para isso? Quero que você fique de pé por um momento. Quero que você